Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Então, mais uma vez, né? A gente se reúne para ter aquele tempo de estudo e companheirismo com Deus, né? Amém? Você fica aqui. Eu vou te usar daqui a pouco. Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos diretamente no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Eu vou ter bastante escritura hoje, que se Deus permitir, eu quero ler. Então eu vou ter que ser meio rápido hoje em tudo, aqui para poder chegar em todos esses pontos que eu preciso chegar aqui. Mas nós vamos ter um bom tempo. Quantos amam aqui a palavra de Deus? Amém? Então, se tu ama a palavra de Deus, tu vai ficar feliz hoje. Se tu não gosta muito, tu vai dormir no culto. Mas se tu ama a palavra de Deus, tu vai ficar feliz. Apocalipse, capítulo 9, verso 13 em diante. Nós vamos ler até o finalzinho ali do capítulo 9, no capítulo 10, do verso 1. Aí depois a gente ora, vocês se assentam, e eu continuo daqui. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Então vamos ler. Obrigado, meu irmão. Apocalipse 9, verso 13 diz assim: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus. A gente falou sobre esse altar de ouro numa lição passada. A gente mostrou para vocês que o altar de ouro ele está no 2º lugar. Deus tem um tabernáculo no céu e ele tem 3 partes esse tabernáculo. E na 2ª parte, onde está o castiçal, onde está a mesa dos pães, é onde está também esse altar de ouro, que ele fica diante do véu. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Tem tanta coisa aqui que eu precisava parar um pouco. Então vamos orar. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor Jesus, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Ó Pai, nós ficamos gratos por poder, Senhor, através do Teu sacrifício, Pai, adentrar na Tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai, nós, criaturas indignas. Ó Senhor, todos nós aqui, Pai, sem exceção, merecemos o inferno, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor com teu muito amor, Pai, ó Pai, olhou para a nossa fraqueza, Pai, para a nossa indignidade, ó Senhor, para a nossa falta de condição, Senhor, e o Senhor desceu há 2000 anos atrás, Pai, se fez um homem, ó Pai, caminhou aqui na terra, Pai, caminhou entre os pecadores, Pai, ó Pai, e olhou para nós com um olhar de misericórdia e de graça, Pai. Ó Pai, o Senhor foi para uma cruz do Calvário sem pecado nenhum, Senhor. O Senhor não precisava morrer naquela cruz, Pai. Ó Senhor, o Senhor não tinha pecado, quem merecia morrermos ali era nós. Mas, ó Deus, a Tua graça fez com que Tu fosse para aquela cruz e abraçasse aquela cruz, Pai. Ó Senhor, e morresse pelos pecados de cada um de nós aqui, Pai. E por isso nós podemos vir à Tua presença, Pai. É pelo Teu sacrifício, Senhor. Senhor, muito obrigado por isso, Pai. Pai, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que vieram aqui hoje. Pai, que eles possam sair daqui melhores que eles entraram, Pai. Que eles possam ser edificados e purificados pelo Teu sangue. É o que eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode assentar, amados. Eu vou continuar a leitura aqui. Vou voltar no verso 14 e no 15. E vou tentar fazer uma leitura um pouco mais corrida até o 10:1. Para nós poder
poupar tempo. Verso 14 assim: ao qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos juntos ao rio Eufrates. Lembra? O rio Eufrates é como se fosse uma prisão, uma cadeia, é uma cadeia dimensional. É isso que é o rio Eufrates. E esses 4 anjos são Hitler, Mussolini, Stalin e Roosevelt. Os 4 homens que em 1939 levaram o mundo inteiro à guerra e promoveram a Segunda Guerra Mundial. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, mês, ano, a fim de matar até essa parte dos homens. Naquele período existia mais ou menos 18 mil judeus, não era 1000, 18 milhões de judeus na Terra, e o Holocausto matou 6 milhões de judeus. E foi a terça parte dos homens, porque as trombetas estão conectadas com Israel, assim como os selos estão conectados com os gentios. Então, quando fala a terça parte dos homens aqui, não é a humanidade inteira, e sim Israel. E o número dos seus cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, os quais sobre eles cavalgavam, tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Isso são cavaleiros espirituais, isso não é cavalos de algum país, só que são demônios espirituais, são gafanhotos espirituais. E por essas 3 foi morta a terça parte dos homens. Isso foi pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. Sabe as câmeras de gás? É isso aqui que está falando nesse capítulo aqui. As câmeras de gás, os tiros. Sabe que eles mataram os judeus de tudo quanto é tipo de forma? Os judeus eles foram tão massacrados, irmão, tão massacrados na Segunda Guerra Mundial, que foi isso que fez com que eles voltassem para a terra deles. Eles tinham que ter uma segurança, porque eles estavam em países que eles já eram hostis para eles. E eles pensaram, o que nós podemos fazer para ter segurança? Vamos voltar para a nossa terra, lá a gente vai ter segurança. E na mente de Deus era exatamente isso que ele queria. Então Hitler, Mussolini, Stalin, Roosevelt, eram esses cachorros que estavam presos, esses pitbull, que estavam presos na coleira, e quando Deus soltou eles para ir sobre os judeus. E o profeta ainda nos ensina assim, que essa foi a mão tenra de Deus para levar os judeus de volta para a terra. Então pensa, essa é a mão tenra de Deus, né? Às vezes a gente fala de Deus como se ele fosse alguém que só emana amor e tranquilidade. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus é um pai, não é um avô. Um avô, tu pode ver, uma criança bate na cara do avô, o avô não fala nada e fala, ai que lindinho meu neto. Mas vai fazer isso com o pai? O pai pega a mão e palmada. Não afaste a vara do teu filho. Oh, é isso aí. Olha aqui, vamos continuar. Então a mão tenra de Deus levando o seu filho, Jacó, Israel, de volta para a terra. Porque Deus só pode abençoar Israel na terra prometida. Vamos continuar aqui a leitura. Verso 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. E por quantas a sua cauda são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem falar. Então veja, os judeus que não voltaram para a terra continuaram da maneira que sempre tiveram, querendo ganhar dinheiro das pessoas e não tinham se arrependido de nada. E não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Agora vamos, capítulo 10, no verso 1 diz assim. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o posicionamento dessa escritura. Eu tenho um tema, meu tema é a brecha entre a sexta e a sétima trombeta. Então, se tu entender o que é a sexta e a sétima trombeta, tu vai entender o que está no meio disso. E esse é o ponto. Se tu entender o que está entre isso,
tu vai entender então o que é a sexta e o que é a sétima trombeta. Vamos aqui para o meu quadrinho para me mostrar para ti uma coisa aqui. Primeira coisa que eu preciso mostrar é o posicionamento dessa escritura, o posicionamento geográfico dela. Olha aqui. Nós tivemos 2000 anos de história, desde o nascimento de Jesus, a vinda da igreja primitiva, 50 dias depois da ressurreição, e depois nós tivemos 7 eras da igreja, que é um período bem conhecido da gente. 7 eras da igreja todo mundo conhece. Nós somos crentes da mensagem, eu deveria ler algo antes. Nós somos crentes da mensagem, nós conhecemos isso aqui. E o profeta, nesse livraço aqui, uma exposição das 7 eras da igreja, ele começa isso com uma frase que eu acho maravilhosa para nós introduzir aqui o nosso estudo. Ele começa dizendo assim, realmente é a introdução. Ele diz assim, embora este volume se ocupe de várias doutrinas maiores, tais como divindade, batismo das águas, etc., encontradas em Apocalipse, capítulo 1 a 3, seu tema principal é uma exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja, esse período de 53 depois de Cristo até os nossos dias, 2023. Isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse. Então a questão é, se Deus não te revelar as 7 eras da igreja, tu não vai entender os selos. E se depois que Deus te revelar as eras, Ele te revelar os selos, tu não vai entender as trombetas, porque uma coisa vai depender da outra. Entende? O que nós estamos estudando hoje aqui? As trombetas. Mas se tu não tem uma base sobre as 7 eras da igreja, tu já vai ficar perdido. Se tu não tem uma base dos selos, tu já vai ficar perdido. Então tu precisa, porque é luz sobre luz, irmão. Deus não vai te chamar para tu caminhar na igreja da mensagem, para caminhar debaixo da luz de um profeta, para simplesmente tu saber que Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, que o batismo é no nome de Senhor Jesus, e que a Santa Ceia é com pão asmo e vinho puro. Não, Deus não vai fazer isso aí contigo. Isso é te manter na ignorância. A verdade é essa. Porque muitas igrejas da mensagem sabem sobre isso. Isso é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Mas é só isso que é a mensagem? Não. A mensagem é todo o livro. Todo livro. Quantos livros tem na tua Bíblia? 66 livros. Então todo esse livro revelado é que é a mensagem. A mensagem ela é de Gênesis 1 até Apocalipse 22. É isso? Então Deus tem que te revelar essas coisas. Agora Ele só vai te revelar isso na medida que tu quiser. Não dizer, não, Senhor, tá bom para mim. Ele vai dizer, tá bom então. Tudo bem. Olha aqui. Pois das eras vem os selos, dos selos vem as trombetas, das trombetas vem as taças. Como a primeira explosão de fogos de artifício, as eras da igreja surgem como uma poderosa iluminação inicial. Tu já pensou, irmão? Isso aqui tudo, irmão Ezequias, 300 e poucas páginas, é a iluminação inicial. Nós estamos começando na mensagem. Meu irmão. A mensagem não é pouca coisa. Olha aqui, Poderosa iluminação, sem a qual não poderia haver luz posterior. Eu me lembro, uma experiência pessoal, né? Eu me lembro quando eu cheguei, eu estava sendo evangelizado na mensagem, e o irmão me falava do tal do profeta, me falava essas coisas, e eu ficava meio... mas o que é esses... Não é a Bíblia que está correta? Eu digo, não, claro que é a Bíblia. Eu digo, mas então o que é que esse profeta pregou aí, irmão, do mais alto que ele pregou? Eu digo, foi o 7º selo. Eu digo, então deixa eu ler isso aí. Ele me deu o 7º selo, eu li, mas não entendi nada. Sabe o que é nada? Nem o bom dia que o profeta dá no começo da mensagem eu não entendi. Eu digo, mas como é que é isso aqui? Então eu li toda a mensagem, assim, eu acho que em 1, 2 tardes, que a gente trabalhava 12 horas junto, eu e esse irmão, eu não entendi nada. E fiquei feliz até depois. Hoje eu fico feliz porque Deus não vai pular com ninguém. Nem comigo também não. Entende? Ninguém de nós é especial. Entende? Tem aquele hino, né? Você é especial porque Jesus morreu por ti, é claro. Isso te faz uma pessoa especial, né?
Mas tu não é uma pessoa, tu não é o último seixo da praia, entende? Deus tem um monte de seixo e Deus tem um monte de praia, entende? E ele vai lá, e se tu não quiser, Deus tem quem queira, entende? Essa é a questão. Por isso que a devoção a essas coisas, ela é muito mais uma coisa de nós para Deus do que de Deus para conosco. Deus está pronto para o rapto acontecer ontem. Nós estamos prontos? Não. Então o problema está em nós, não está em Deus. Entende? Quanto mais a gente reclama que o dia está ruim, né? O dia está ruim, está cada vez mais difícil, o pecado está cada vez... Pois é, mas por quê? Porque nós não estamos preparados. Porque tu podia ter ido há um tempão. Mas como a gente não está preparado ainda, então Deus tem que nos esperar, né? Na verdade é essa. Obrigado, meu irmão. Então tá, a gente começou aqui essa iluminação inicial, não posso parar muito tempo aqui. Deixa eu passar no meu quadrinho aqui. Primeira coisa que eu preciso que tu entenda é o posicionamento geográfico disso. É que é simples, irmão, é simples. Temos a 7 era. Quando começou a 7ª era da igreja? 1906. Como começou? Começou com um terremoto em São Francisco. E esse terremoto em São Francisco também na Califórnia estava acontecendo outra coisa, que era o quê? Que era o avivamento da Rua Azusa tinha começado. A era pentecostal, porque a era de Laodiceia é a era pentecostal. E ela começou com esse avivamento na Rua Azusa. Os irmãos estavam trancados lá naquele armazém velho lá, 12 irmãos, orando, pedindo para que Deus derramasse os dons que eles viam na Bíblia. E tinha uma irmã lá que estava cuidando das crianças num canto, porque aquela irmã começou a falar em línguas. E aí os irmãos ficaram assim, opa, o que é isso? E aí pegou fogo num, todo mundo começou a falar em línguas, e começou o avivamento que a gente conhece hoje como um avivamento pentecostal. Começou genuíno, começou bonito. Mas a gente sabe que todo grande movimento que Deus faz não dura muito tempo, irmão. Não é que não dura muito tempo por Deus, né? É porque o homem começa a pensar assim, meu Deus, nós estamos com a verdade. Então se nós estamos com a verdade, vamos guardar essa verdade num livro, vamos escrever aqui, vamos assinar embaixo e vamos fazer disso aqui um estatuto. E agora essa aqui é a verdade absoluta. E Deus pega e bate asa e vai embora, irmão. A gente não consegue trancar Deus em 4 paredes. Não consegue. Quando um povo... Todo o avivamento, todo que varreu a história, todo ele durou no máximo 3 anos e meio. Porque depois disso eles começaram a se organizar e fizeram as suas denominações, né? Então esse avivamento grande, a era de Laodiceia, começou em 1906. Com esse terremoto que teve em São Francisco, teve um terremoto em São Francisco, e teve o avivamento da Rua Azusa, que foi a Azusa, acho que é assim que escreve, Azusa, que foi o irmão William Seymour e aqueles irmãos que fizeram. Mombrana nasceu em 1909, então Mombrana nasceu fora do movimento pentecostal, tanto que Mombrana era um batista. Mombrana, ele se uniu à igreja dos batistas, né? Ele não se uniu à igreja pentecostal, ele foi conhecer o movimento pentecostal lá pela década de 30 e poucos, 40, ele foi conhecer os irmãos, os pentecostais, né? O avivamento deles, aquela coisa que eles tinham, ele conheceu numa reunião que tinha lá, porque sabe que nessa época os Estados Unidos tinha ainda o apartheid, né? Que eram bairros de negros e bairros de brancos, tinha a igreja de negro, tinha a igreja de branco, e o movimento pentecostal, como ele começou, como William Seymour era negro, então ele foi tido pelos brancos como um movimento de negros. Por quê? Porque eles eram, vamos dizer assim, que mais espalhafatosos que os irmãos, né? Os irmãos, tu olha numa igreja, tu vai na Alemanha, tu vê uma igreja na Alemanha, como é que eles adoram? É um violino, assim, uma coisa muito clássica. Agora tu vai numa igreja pentecostal, tá aquela bateria, os negrão tocando, uns pulando e gritando. Então, quer dizer, existe uma forma diferente das pessoas se adorarem. E Deus respeita isso, irmão. Porque Deus fez as pessoas diferentes. Entende? Deus tu pega um jardim ali com uma rosa vermelha, outra violeta. Deus fez isso, e o ser humano é assim. Deus fez o ser humano, Deus fez o gaúcho diferente do nordestino, Deus fez o brasileiro diferente do americano. Deus fez assim, né? Porque Deus quer esse jardim inteiro adorando Ele, cada um do seu jeito. Então fica tranquilo. Se tu é um pouco mais espalhafatoso, tá tudo bem. Se tu é um pouquinho mais quieto, tá tudo bem também. Se tu chora e não fica todo ranhento, tá tudo bem também. Agora se tu chora, bate no altar, tá tudo bem também. Foi Deus que te fez dessa forma, entende? É a forma que Deus fez.
Então o Mombrana ele foi para os batistas, ele começou ali naquela igreja batista, os irmãos ali, e eu não posso parar muito tempo nisso. Por quê? Porque, lembra, a gente falou em, acho que uns 2 ou 3 cultos atrás, nós mostramos para vocês que as trombetas, a festa das trombetas, ela não aconteceu durante as 7 eras da igreja. E esse é um ponto muito importante. Teve 7 eras da igreja. E essas 7 eras da igreja, não foi ali que aconteceu a festa das trombetas, irmão de Deus. Não foi ali. Por quê? Lembram que existiam 7 festas de Israel? Lá em Levítico 23, tu vai ler isso. Que a primeira festa que era a Páscoa, a segunda festa era o pão ázimo, a terceira festa era as primícias. Essas 3 coisas falavam de Jesus. Jesus é o cordeiro, Jesus é o pão sem fermento, porque ele mesmo não veio através do sexo, e Jesus foi o primeiro a levantar dos mortos. Então ele era as 3 primeiras festas. A quarta festa era o quê? Festa do Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição, Jesus envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lá, na festa levítica, depois que eles talhavam a primeira colheita, que era o primeiro molho, eles levavam aquilo até o sacerdote. 50 dias depois, então, era uma nova festa que tinha, que eles queimavam pães, eles chamavam pães de movimento, eram pães fermentados. Por isso que no cenáculo alto, tu teve o mesmo Espírito que estava em Jesus, e Jesus sendo um pão sem fermento, agora aquele mesmo Espírito que estava em Jesus, na plenitude da divindade, agora estava em pessoas que nasceram fermentadas. Nasceram através do sexo. Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, esses estavam no cenáculo alto, Gadareno, todos eles estavam lá, eram pessoas que não eram dignas. Mas Jesus, por ter morrido, sido sacrificado, ter sido pão ázimo, deixou essas pessoas dignas. Por isso que nós podemos receber o Espírito Santo hoje. Não é pela nossa dignidade, entende? Mas por causa da morte do perfeito, fez com que o mesmo Espírito que estava sobre o perfeito viesse sobre nós, os imperfeitos. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então isso aconteceu quando? 50 dias depois da ressurreição. Essa festa ela veio vindo de era em era. Por isso que cada uma das 7 eras da igreja era uma era pentecostal. Porque era o Espírito de Deus, que primeiro era manifestado no mensageiro da era. Na primeira era Paulo, a segunda era Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley e assim por diante, até que veio ao profeta. Então, assim como Paulo recebeu depois, não recebeu lá no cenáculo alto, Paulo não estava no cenáculo alto, Paulo no cenáculo alto ainda era um perseguidor da igreja, assim o Mombrana não recebeu em 1906, porque não era nem nascido, ele recebeu depois, em 1940 e alguma coisa, quando ele foi naquela reunião pentecostal, e aí ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Dentro desse período, irmão, de 1906 até o Mombrana mais ou menos receber a bênção pentecostal, já tinha acontecido muita coisa no mundo espiritual. E o Mombrana nem sabia. E nem nós sabia. Nós vamos saber depois. Por quê, irmão? Quando é que foi a Primeira Guerra Mundial? Que envolveu o mundo inteiro? 1914. E o que estava acontecendo, irmão? O que era isso aí na Bíblia? Quinta trombeta. Nós não lemos ela, nós lemos só a sexta, né? Mas a quinta trombeta foi a Primeira Guerra Mundial. Deixa eu ler isso aqui para ti. Olha aqui, ó. Vamos lá no capítulo 8, no verso, acho que é 13. 8:13 disso aqui, ó. Olha só. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 3 ais, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então, capte comigo aqui. Tu teve as primeiras 4 trombetas que soaram quando, irmão Ricardo? Aqui, ó. Olha comigo. Era de Laodiceia, começa em 1906. Soa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta. Em 1914, já estava soando a 5ª trombeta. E o profeta tinha 5 anos de idade. Ele estava nos pronunciando alguma coisa? Não estava pronunciando nada. Estava recém saindo das fraldas. A gente não era nem nascido ainda. E Deus estava cumprindo escrituras. Essa é a coisa. Passado 1918, foi que acabou
a Primeira Guerra Mundial? Passou um tempo e o mundo de novo entrando em colapso e guerra, e isso e aquilo, estourou uma Segunda Guerra Mundial, que foi em 39 que ela estourou. Ela foi até mais ou menos 45. Mais uma guerra de 6 anos. Essa guerra ela é muito importante para tu entender o estudo. Muito importante. Sexta trombeta, Segunda Guerra Mundial, olha aqui. Então, a quinta trombeta era o primeiro ai. Sexta trombeta, segundo ai. Agora, capte isso aqui. Levítico, olha aqui. Não, vamos ler lá no livro de Apocalipse mesmo. Olha aqui. Quando a gente começou a leitura ali, ó, o verso 13 diz assim, ó: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Então onde é que estavam esses anjos? Onde que eles estavam? Eles estavam no céu. Então o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, o quinto anjo e agora o sexto anjo, eles não estão na terra soando essas trombetas. Eles estão soando isso no céu. Porque as trombetas, elas acontecem lá, elas soam lá, e aqui na nossa dimensão, tempo, luz, matéria, é onde isso dá um problema aqui. Cada movimento, irmão, que Deus faz, por exemplo, quando Deus quis trazer para nós a revelação dos selos, o que Deus fez? Deus primeiro fez um sinal no céu. Depois que esse sinal no céu apareceu, aquela nuvem, nós temos ela fotografada, os observatórios ali fotografaram ela. Depois disso houve uma semana de visitação angelical, onde a gente teve a revelação do que era isso. Então primeiro Deus faz um sinal no céu, para que depois aquilo se torne em algo que acontece na terra. Vamos comigo lá no capítulo 11, no verso... Tu leu 9 e 13 comigo. Agora nós vamos pular lá para o 11 e 14. Olha isso aqui. No livro de Apocalipse ainda. Olha aqui, ó. Passado é o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então quando é que acaba o segundo ai? Depois do período da grande tribulação. Depois da morte de Moisés e Elias. Depois disso. Então o segundo ai, irmão, essa é a grande coisa. Ele não acabou aqui em 45. Em 45, irmão, a Segunda Grande Guerra Mundial, onde o mundo inteiro entrou em guerra, realmente acabou naquele armistício dia 11, do 11, às 11 horas da manhã. Tá tudo certo. Mas isso desembocou, irmão, em várias pequenas guerras que aconteceram em vários lugares do mundo inteiro. Várias guerras aconteceram depois disso. Agora mesmo estão passando por uma guerra. Agora mesmo. O mundo não está em guerra, o mundo inteiro não está. O Brasil não está em guerra, o Paraguai não está em guerra. Não está. A gente passou até um período sem guerra, uns 20 e poucos anos, que não tinha muita guerra. Mas agora o mundo inteiro acordou de novo para uma guerra que está acontecendo. Todo mundo está olhando com o olho nessa guerra, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. São praticamente irmãos. De criação são irmãos. A Rússia nasceu em Kiev lá. Então, quer dizer, não é uma... Eles não são estranhos uma ao outra. Mas a Bíblia profetizou essa guerra? Sim, a Bíblia profetizou. A Bíblia fala, eu já li isso, né? Já li algumas vezes. Lá, leia depois do capítulo 11, lá tu vai ver sobre essa guerra. Então, aqui em 1945, começou estourar um monte de guerra em tudo quanto é tipo de lugar. E de que trombeta estavam essas guerras? Da sexta? Porque a sexta trombeta, quando ela abre em 39, ela vai, pega os nossos dias, que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui em 2023, pegou nossos dias, pegou. Tem guerra hoje no mundo? Tem. Debaixo de que trombeta está? Da sexta. Por quê? Porque a sexta trombeta, ela atravessa os nossos dias e ela desemboca na grande tribulação. Olha aqui. Deixa eu ler para ti aqui, ó. Ai, tem que ler isso aqui. Tem que ler. Tá, deixa eu ler isso aqui. Cadê? Aqui. Olha só, meu irmão. Na mensagem A Festa das Trombetas, tu vai ler o profeta dizendo isso aqui sobre a sexta trombeta. Lembra que o meu tema é a brecha entre a sexta e a sétima trombeta. Se tu entender o que é a sexta e a sétima, tu vai ver o que está no meio. Olha aqui, ó.
Parágrafo 266, o profeta diz assim, ó, entre a sexta trombeta, e o sexto selo um som ao mesmo tempo. Então capta isso aqui, irmão. Primeiro, tu teve em 39 a abertura da sexta trombeta. Quando que vem o sexto selo? Um pouquinho depois. Porque o sexto selo é o período da grande tribulação. Nós estamos no período da grande tribulação? Não. Se nós estivéssemos no período da grande tribulação, nós tínhamos perdido o rapto. Porque é isso. O rapto vem antes do período da grande tribulação se instalar na Terra. Mas as guerras que estão acontecendo é um prenúncio do que virá. É um prenúncio. Deus está dando é como se fosse o início de algo, o princípio das dores, né? Mateus 24 fala isso. Olha aqui, ó. Entre a sexta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios. Opa, olha aqui. 39, tu tem a sexta trombeta iniciando. Amém? Tá dando para pegar? Vou tentar ser um pouco mais claro. Ó. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. A festa das trombetas, que são as 6 primeiras, essa é a festa, são as 6 primeiras trombetas. Elas acontecem na era de Laodiceia, no nosso dia. Cada uma dentro de um período específico. Em 39 Deus soa a sexta. Essa sexta é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa em 39 e em 45 ela acaba. E, bom, não deu nem 10 anos, né? Em 52 já começou a Guerra das Coreias. Foi uma divisão, a Coreia era uma coisa só, se tornou em 2 Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Até hoje eles estão divididos. Começou lá em 50, em 50 foi, se não me engano, até 53. 2 ou 3 anos de guerra. E assim foi, teve a guerra do Vietnã, teve a guerra de Kosovo, teve a guerra dos Balcãs, teve um monte de guerra nesse período, de 39 até aqui. Essas guerras todas estão aqui. Mas o profeta nos ensina que entre esse tempo aqui, entre essa sexta trombeta aqui, essa sexta trombeta aqui, ó, e essa sétima aqui, aparece 2 coisas. Aparece um profeta diante dos gentios e 2 profetas diante dos judeus. Está começando a ficar mais claro, né? Tá? Ô, glória. Isso aqui já aconteceu? Já? Então nós podemos dizer que essa escritura aqui, essa parte dessa escritura aqui, ó, isso aqui, ó, nós podemos dizer que isso aqui é história. Nós podemos dizer. Porque Apocalipse 10, 1. O que é Apocalipse 10, 1? O que é? Vamos ler lá? Vamos ler? Então vamos ler. Olha aqui, ó. Isso tem que ocorrer depois da sexta trombeta, depois do segundo ai. Então o segundo ai já soou. Então depois do segundo ai, o que os crentes deveriam estar olhando? Bom, agora precisa acontecer, precisa aparecer um profeta na terra. Olha aqui, Apocalipse 10, 1 diz assim, ó. E vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Opa! Nós temos uma nuvem. Nós temos um anjo forte. Lembra que na constelação tinha 7 anjos daquela constelação. Um daqueles anjos, o 7º, contando da esquerda para a direita, o 7º era mais forte que os outros. Ele tinha o tórax virado para o leste, ele tinha uma espada na mão. Ele era diferente, ele era mais forte que os outros. Então o profeta olhou, aquele lá deve ser aquele que tem o 7º selo. Ele olhando para a nuvem, olhando para os 7 anjos. Por cima de sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Opa! Em Apocalipse 5, o livro está fechado. Mas aqui em Apocalipse 10, o livrinho está aberto. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse é o ponto, olha aqui. O que é esse pé esquerdo sobre o mar e o esquerdo sobre a terra? O que é isso? Tem 2 bestas no livro de Apocalipse. Uma é a besta do mar e outra é a besta da terra. Se vocês não vão lembrar, eu vou tentar lembrar vocês aqui. Em 1962,
A União Soviética e os Estados Unidos estavam naquela equiparação de força, né? Estavam tentando mandar o homem para a Lua, estavam tentando dominar o espaço aqui, né? A geopolítica do espaço. Eles estavam tentando, porque eles já estavam conquistando países e tal, e não conquistando assim com guerras, né? Mas conquistando com lábia mesmo, né? Emprestando dinheiro, ficando amigo, né? E em 62, lembra que, se eu não me engano, foi em 60, 60 ou 59, que houve aquele golpe em Cuba lá, foi 59, né? Que houve aquele golpe em Cuba, e o Fidel Castro ali fizeram uma revolução socialista. E se tu for ver no mapa, Cuba, ela é uma ilha que ela está bem na saída dos Estados Unidos, por baixo, né? Na saída por baixo dos Estados Unidos. Tem um rio, que é o rio que escoa praticamente toda a produção americana, que é o rio Mississippi, ele corta todos os Estados Unidos, e ele sai por ali, ele sai no Mar Grande. E ele sai no Mar Grande, eles dão de cara com Cuba. E a União Soviética, na época, que era uma grande potência, que estava ali em tecnologia, estava até vencendo, na verdade, na corrida espacial, a América. O presidente na época era o Eisenhower. Não, o Eisenhower era americano. Era o Khrushchev. O que ele fez? Ele queria... Ele viu que teve uma revolução socialista lá em Cuba. Ele foi lá, falou com o Fidel Castro, se nós botássemos uns mísseis aí apontado para a América aí, o que tu me diz? Aí o Fidel Castro, louco por apoio, disse, não, vem, vamos fazer. E aí começaram toda aquela produção e aí os americanos conseguiram, pelos radar, ver lá que estava indo uns mísseis lá para Cuba. E aqueles mísseis, amanhã ia ficar como se fosse na janela da americana, entende? E como a besta que sobe da terra, ela por exemplo, é o poder, irmão. Tem duas bestas, tem a besta que sobe do mar, que é uma besta mais religiosa, que é a Igreja Católica, e tem a besta que sobe da terra, que é uma besta mais política e bélica, que é a América. Como que ela ia receber essa afronta? Ela não podia receber essa afronta. Então, em 62, começou esse projeto cubano-soviético para trazer esses mísseis para lá. E aí aconteceu uma coisa que a história chama de a crise dos mísseis. Quem era o presidente da época? Um presidente católico, o primeiro presidente católico de uma nação cristã, que era Kennedy. E aí foram 2 semanas de negociação até que conseguiram, né, muita negociação, muito dinheiro para cá, muito dinheiro para cá, conseguiram tirar aqueles mísseis de lá. Então teve a crise dos mísseis em 60. Bom, o mundo era para ter acabado naqueles momentos ali. Porque, irmão, pensa que eram as duas maiores. É como hoje, irmão. Hoje, se os Estados Unidos entram numa guerra direta com a Rússia e com a China, e claro que a China vai ajudar a Rússia, irmão, já era. Já era. Pensa em ogiva nuclear estourando para tudo quanto é lado. Não tem escapatória. Entende? Não tem para onde as pessoas correrem. E por que Deus não pôde permitir que isso acontecesse naqueles dias? Porque nós não tínhamos chegado ainda. A verdade é essa, Deus não pode perder ninguém. Jesus disse, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então nós estávamos na mão de Jesus. Então Jesus olhou, opa, tem um povo aqui que não entrou ainda. Tem um povo que nem nasceu ainda. Eu nasci em 81, irmão. Como é que o mundo ia acabar em 62? Não podia. Então Deus permitiu, deu uma crise tremenda no mundo, o mundo quase entrou em guerra, mas não pôde entrar. O que era isso? Deus descendo do céu, em Apocalipse 10:1, botando um pé na terra e um pé no mar, segurando o poder dessas bestas. Porque se ele não tivesse segurado, o mundo já tinha implodido. É a mesma coisa hoje, irmão. Tu acha que o Putin lá, quando ele vê a Rússia, a Ucrânia ganhando terreno, o que ele pensa? Eu vou soltar uma ogiva nuclear naquele país, vou virar em pó lá. Mas por que ele não pode fazer? Por que ele não consegue fazer? Porque nós estamos na Terra. A Bíblia diz, há um que detém o mal inteiro de se manifestar. Quando esse um for tirado, então, eles podem fazer o que eles quiserem. Não o que eles quiserem, né? Mas pode fazer mais coisa que eles estão fazendo, né? O que eles quiserem também não, porque também não é assim. Não é uma bagunça também, né? Vamos fazer o que nós quisermos. Não pode. Então tem esses 2 poderes que foram pisados aqui nessa escritura. Olha aqui.
Verso 4. Não, verso 3. E clamou com grande voz quando ruge o leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Então, isso aqui é bem simples, mas essa escritura é o terror dos irmãos do retorno, né? Porque o profeta fala claramente, e a única escritura que fala sobre os 7 trovões é Apocalipse 10, do 1 ao 7. E o profeta fala claramente que isso aqui é história, é passada. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. A mensagem... Qual a atração sobre a montanha? Parágrafo 147 em diante. Ó. Tudo aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. A luz do pôr do sol. A luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isso? É fato que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1. A suprema deidade, a suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos mesmos eram a sua peruca, amém? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, do 1 ao 7, da última mensagem para a última era da igreja, cumpre-se exatamente nessa era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Está entendendo? O que estava acontecendo? O que tem entre a 6ª e a 7ª trombeta? A primeira coisa, um profeta aparece diante dos gentios. O que ele traz? Ele tem uma revelação, ele tem uma mensagem. Qual é a mensagem que ele tem? 7 trovões misteriosos. O que são esses 7 trovões? As revelações contidas naqueles 7 selos. Então, quando ele traz isso, quando que ele trouxe isso? 1900, botei a data aqui, ó. 1963. Nós temos outra data. Nós temos 39, quando abriu a 6ª trombeta. Deu um período e esse mesmo espírito que matou o judeu, que fez toda aquela catástrofe, agora entrou no mundo eclesiástico, irmão. Porque depois que Deus enviou esse profeta, o que aconteceu? Falsos cristos e falsos profetas começaram a vir. E muitos infiltrados na mensagem. Todos os grupos que tu tem dentro da mensagem, irmão, a maioria deles é feita de falsos cristos e falsos profetas. Meu Deus, é forte, mas é... Porque, irmão, uma doutrina verdadeira, ela é feita no céu. Uma doutrina falsa, ela é feita no inferno. E não interessa a boca da pessoa que vem. A pessoa só está sendo usada para transmitir algo podre, algo errado, algo que vai trazer um nascimento errado. Entende? A questão é essa. Tipo, uma interpretação errada das escrituras, irmão, trouxe o quê? Todo o pecado que nós temos hoje no mundo. Eva ouviu a serpente disse, não é bem assim. Não precisa tudo isso, não. Deus não vai ficar brabo com a gente pegar e comer dessa árvore aí. O que aconteceu? Os dois foram expulsos do jardim, irmão. E os filhos que vieram depois, eles já vieram caídos. E aquela humanidade que era para viver no jardim do Éden, viveu no Éden satânico durante 6.000 anos. Uma interpretação errada. Então tu imagina como é que Deus vai fazer para nós voltar? Se a queda foi uma interpretação errada, como é que vai ser a volta? Vai ter que ser uma interpretação certa? Para acontecer uma interpretação correta, o que Deus fez? Deus envia um profeta. Para te não ficar tateando entre 2 pensamentos. Não, o profeta falou, amém? O profeta não disse, então. Está escrito na Bíblia, tá, amém? Estou junto. Não está escrito na Bíblia, não precisa crer. Entende, irmão? Então olha aqui. Primeira coisa que aparece entre a 6ª e a 7ª trombeta é um profeta diante dos gentios. Cristo desce do céu. A aparição, vou chamar isso aqui, aparição.
Apocalipse 10:1. Lembra? Isso aqui é importante tu entender. Jesus... Quantos creem que Jesus Cristo era Deus aqui? Levanta a mão. Não tá crendo certinho. Jesus Cristo era Deus. Quando Jesus Cristo veio lá na primeira vinda, para morrer e para sangrar, ele veio num corpo humano. Ele veio num corpo humano. Ele não veio num corpo de Deus. No corpo que ele tinha no princípio. Num princípio, né? Porque Deus não tem princípio de dias nem fim de vida, né? Então, Deus, ele não veio, ele veio num corpo humano. Ele botou toda aquela glória que ele tinha num corpo criado sem fermento. E ele veio para morrer e para sangrar. E foi isso que ele fez, para abrir um caminho para que nós pudéssemos voltar para o céu. Numa segunda parte, numa segunda etapa desse mesmo mistério da divindade, né? Deus se dividindo, Deus ele se compartilhando a nós. No dia de Pentecostes, que era a quarta festa, ele se divide agora em mais pessoas, porque ele abriu um caminho através da justificação e santificação. E agora o batismo com o Espírito Santo trouxe Deus, o mesmo Jesus, agora dentro das pessoas. Dentro de Pedro, Tiago, João, dentro de mim, de ti. Agora não vive só tu nessa carne. Se tu tem o Espírito de Deus, tem dois que vivem aí dentro. Tem tu, tem as tuas vontades, tem o teu desejo, tem as tuas coisas que tu tem que fazer, a tua vida que tu tem que levar, e tu tem Jesus dentro de ti. É dois vivendo numa só carne. Paulo fala desse mistério. Paulo fala, tão grande é esse mistério. Me refiro, porém, entre Cristo e a igreja. Então, Cristo morando dentro da igreja é duas pessoas vivendo dentro de uma. É tu, porque tu não é esse corpo que tu tem. Tu mora nesse corpo que tu tem. Esse corpo é o teu veículo, é como se fosse teu carro. É como tu anda para lá e para cá nesse teu corpo aí. Entende? Mas tu é essa alma que está aí dentro, que eu não consigo ver. Ninguém consegue ver a tua alma. E é a alma que pecar, esta morrerá. É a alma. O teu corpo, o que a família vai fazer quando tu morrer? Vai levar tu num cemitério bom, a comprar uma flor boa, a comprar um caixão bom, e vai botar o teu corpo ali, irmão. E daí 72 horas vai estar fedendo que nem uma coisa, irmão, que ninguém vai conseguir ficar perto. Isso é o teu corpo, que tu acha tão bonito, tão lindo, tão querido, tão maravilhoso, e tu pente o cabelo pra cá, e tu fica, ai meu Deus, meu dente caiu, meu cabelo tá caindo. Esse é o teu corpo, 72 horas não presta mais pra nada. Mas e a tua alma? A tua alma, ela é tão eterna quanto Deus é eterno. E se a tua alma, o dia que a tua alma desencarnar, tu vai ter que ter um lugar para ir. Ou tu vai para um lugar, para um outro corpo, porque é assim, irmão. É assim, a tua alma, ela só mora aí, lembra? Isso aí é uma casa de aluguel. E vence o aluguel, irmão, 40, 50, 70 anos, 80, venceu o aluguel, não tem mais jeito. Não tem o que faça. Não tem. O Elon Musk quer pegar agora e quer fazer corpo robótico e não pode fazer. Não tem jeito. Vamos fazer que nem, por exemplo, irmão, há 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 40 anos, irmão. Antes da penicilina, antes da indústria farmacêutica vir, quantos aí, irmão, estão vivendo só por causa de remédio? Se eu fui lá na tua gaveta, lá, dá esses remédios tudo aqui, tu não dura uma semana. É ou não é? É ou não é, irmão? Tira o da diabetes, tira o da pressão, tira o do colesterol, o que vai ser de ti? Nada, dá uma semana, doutor vai olhar, vai dizer, não tem que fazer. Vai chamar a família e vai dizer, procura o enterro lá. Procura o cemitério, já era. Então a expectativa do homem, através da inteligência humana que Deus deu para o homem, conseguiu prolongar um pouquinho a expectativa de vida. Hoje nós estamos com a expectativa de 70 anos. Mas olha como é que a gente chega aos 70. Olha quem já está perto de 70 aí. Sabe como é que é, irmão? Tu chega todo quebrado, irmão. Tudo que para caminhar daqui e ali, meu Deus, irmão. Eu sei, eu tô com 40, irmão. E olha, já tá difícil. Tu imagina...
Então eu tenho que cuidar do quê, irmão Adilson? Da minha alma, irmão. É da minha alma que eu quero cuidar, irmão. Tá bom. Ah, mas irmão, mas aí e o meu dinheiro, preciso ganhar. Tá bom, tu não vai levar R$1 pro teu cartão. É a verdade. Não vai levar, irmão. Não vai, não tem jeito, irmão. Por mais que tu, não, vou levar a minha riqueza. Olha os faraó como é que eles faziam, irmão. Olha como é que é o ser humano, sempre foi do mesmo jeito, irmão. Eles pegavam, eles eram enterrados com toda a riqueza que eles tinham. Aí a gente, depois de 4.000 anos, fomos lá e enterramos, vimos todas as riquezas deles lá. Não levaram para lugar nenhum aquelas pedras, irmão. Por quê, irmão? Porque tu não vai para lá por causa de riqueza. Tu vai para lá por uma decisão. É uma decisão, não é uma coisa tão simples, mas é uma decisão que tu faz aqui, que ela tem efeito lá do outro lado. E no dia que tu apaga aqui, irmão, por causa dessa decisão que tu teve, tu vai acordar num bom lugar ou num mau lugar. É exatamente assim, irmão. E não dá para mudar isso aí. Não tem como, não tem dinheiro, não tem outro jeito, não existe outra forma. A questão é, como é que tu tratou Jesus na tua vida? É a maneira que Jesus vai te tratar quando tu sair dessa vida aqui. Porque a todo homem foi dado uma chance só, irmão. Vir para a terra, viver o seu período aqui e depois morrer e ir para o juízo. Entende? Nós não vamos viver 2 vezes. Não. Tá tudo errado lá, os Allan Kardec da vida, tá tudo errado. Não tem nada, não vai reencarnar de novo numa borboleta, num elefante. Não. Isso é tudo ideia. Tudo ideia. Teve um só que foi, morreu e voltou, conta para nós como é que foi. E foi Jesus. Contou, é assim que é. Bom, é assim. Vou lá, se vocês se entregarem a mim, Jesus falando, não é eu. Se vocês se entregarem a Jesus, então ele tem um bom lugar para ti. É simples o evangelho, não é? O evangelho é a coisa mais simples do mundo. Não tem não tem fórmula de Bhaskara aqui, mano. Não tem, não é? É bem simples. Entregou tua vida para Jesus, Jesus tá bom. Pega a tua vida e ele prepara um corpo para ti lá. Quando esse corpo aqui cai com a diabetes, sabe? Ele preparou um corpo para ti. Paulo disse, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Já temos um esperando. Não é que Deus, meu Deus, morreu um Ricardo e agora? Não. Já tem um esperando lá. E aí eu saio, é como, não dá nem tempo de dormir, mas é abrir e fechar de olhos mesmo. Tu morre aqui e tu acorda naquele corpo, mano. Janelas espirituais. Se tu tem problema de visão aqui, mano, naquele olho lá, irmão, ele enxerga perfeitamente. Se aqui tu morreu com dor no joelho, irmão, lá tu vai ter um joelho que tu vai conseguir correr a São Silvestre. Se tu não tem aqui, tá faltando já os fios de cabelo, irmão Adilson, lá tu vai ter todos os fios de cabelo. Todos. Tu vai olhar, eu vou ter um blackzinho, porque o cabelo de negrão ali, ele é ou não é? Ó, cabelo de negrão ele não cresce pra baixo, ele cresce pra cima. Eu vou ter um blackzinho quando eu chegar lá, e é assim, irmão. Imagina, vamos olhar pro teu pai lá. Cadê o irmão? Porra, aquela cabeleira ali. É assim, irmão. Mombrana, lembra o Mombrana? Mombrana já não tinha nenhum cabelo com 40 e poucos anos. E o Mombrana, quando ele foi a sexta dimensão, ele fez, a primeira coisa que ele fez, ele fala, eu fiz assim, ó. Ele fala, eu senti os meus cabelos, Meda. Aleluia. Todos os meus cabelos estavam ali, Meda. Meda, naquele lugar a gente não perde cabelo. Aleluia. Corpo novo, irmão. Não vai ter sensação mais. Aqui a gente não pode abraçar uma irmã porque a gente tem sensação. A gente é humano, a gente é carnal, a gente é podre. Lá, irmão, uma fila de irmãs assim, uma Brana abraçou todas as irmãs. Ele fala, eu não senti nada. Só um amor perfeito me rodeava. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí pra que eu vou perder isso? Diz pra mim um motivo em perder isso. Tem. Até agora eu não vi. Eu não vi um motivo em perder isso aí. Eu não vi, irmão. $1 milhão agora na tua frente para tu negar Jesus. Só 1 milhão. Só isso. Irmão, olha como é que está o nosso Rio Grande do Sul aí. Olha o que aconteceu em Mussum ali. Vocês viram, vocês estão vendo no noticiário, vocês sabem. Olha quantas pessoas perderam a vida, olha quantas pessoas perderam tudo, bens materiais. E tu acha que nós vamos conseguir povoar Marte?
A gente não tem o controle da terra. A gente não nasceu aqui, vive aqui, vai morrer aqui, e a gente não consegue controlar a natureza aqui. Tu acha que não vamos conseguir controlar a natureza em outro planeta que a gente nem conhece? Mano, é tão infantil essas coisas que eu olho. Eu digo, mas não pode a ciência estar discutindo isso. Não pode ser sério. Não pode ser sério. Que eles estão discutindo que nós vamos povoar em Marte e em 2030 vai ter 1 milhão de pessoas em Marte. É mentira! Mas dá uma falsa esperança para o incrédulo. Porque o incrédulo, o que ele não quer é depender de Deus. Por quê? Porque Deus é invisível. É complicado falar com Deus. É ou não é? É complicado. Cadê Deus? Deus é invisível, não consigo falar com Ele. Aí tem um livro lá que esses homens leem, interpretam o jeito deles. Aí o outro vai lá e diz que tem que dar dinheiro para a igreja. É complicado, mas é assim que Deus fez, irmão. É a loucura do evangelho que salva as pessoas. É a loucura. E é louco mesmo, o evangelho é uma loucura, irmão. Como é que tu pode dizer, irmão, como uma pessoa, irmão, só pela pessoa dizer, não, eu aceito esse Jesus aí, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero viver essa vida, só por causa dessa decisão a pessoa vai para o céu. E a outra que diz que não, eu não quero isso aí, irmão, mas eu respeito vocês são pessoas legais, vai para o inferno, respeitando a gente. Entende? É simples, olha só, uma decisão. E as trombetas, olha aqui. Vou contar para trombetas. Festa das trombetas, olha aqui. Essa festa das trombetas, qual era o objetivo disso, irmãos? O objetivo era levar Israel de volta para a terra. Porque Israel foi espalhado. Vocês lembram disso? Israel foi espalhado durante 2000 anos. Não tinha terra, não tinha nada. Os árabes foram lá, tomaram conta do lugar deles. O que aconteceu? Primeira Guerra Mundial, nasceu a Liga das Nações, que foi um protótipo da ONU. E essa Liga das Nações disse, temos que dar um terreno para Israel. Não conseguiram, a Liga das Nações se desfez. Em 1945, criaram a ONU. Aí as nações tudo assinaram, papel lá, não, vamos ser... E o que eles fizeram? Uma das primeiras coisas que eles fizeram, vamos dar um terreno para Israel. Onde é que vocês moram? Não, nós moramos lá pelas colinas de Golã, lá no meio da Arábia, daquela gente lá. Depois do Egito, ali, do lado da Síria, costeando o mar Mediterrâneo, é por ali que a gente mora. Então tá, vocês vão para lá agora é de vocês. E aí Israel voltou para lá, lembra as operações que teve, os aviões voltando para lá, e Israel voltando para a terra. Quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de eles terem perdido 6 milhões de pessoas para Hitler, Mussolini e os outros. Demônios, 4 anjos, não são anjos do céu, anjos do inferno. Porque lembram, um demônio é um anjo. É um anjo, só que é um anjo caído. Escolheu errado. Lá no princípio, em vez de escolher ficar do lado de Deus, escolheu ficar do lado do diabo. Tá bom? Caíram, perderam o seu primeiro estado. E não tem volta para eles, irmão. A grande coisa conosco é que tem volta. Nós nascemos incrédulos aqui no mundo. Nascemos de qualquer jeito. Nós brasileiros nascemos católicos, a maioria. Se não nasceu num lar evangélico, nasceu católico. Foi lá batizado com a aguinha na testa e tudo mais. Mas tu tem uma oportunidade no meio desse caminho de se encontrar com Jesus. E aí tu tem a tua decisão. É ali, irmão. É ali que tu toma a tua decisão. É ali que eu tomei a minha. É ali que todos nós aqui tomamos a nossa. Então chega nesse ponto, irmão. Israel tinha que voltar para a terra. Voltaram. Estão voltando, até hoje estão voltando. Tem mais ou menos 14 milhões de judeus hoje na Terra Prometida. Mas quantos mesmo vão se converter? 144 mil. Pouquinho, perto de 14 milhões é 1%. É 1%, né? É 1%. Então é pouquíssimo que vai se converter mesmo. O resto está lá, mano. Política, religião. Uma das maiores passeatas gay que existe no mundo, sabe onde é que é? Israel. Isso é uma vergonha. Não é o Israel da Bíblia, isso aí. Não, é o Israel que está lá. É, democracia. Israel, no Oriente, o único país democrático, Israel. A Arábia não é nada lá, a Síria, nada democrático. Israel é democrático. Já pensou Davi passando por uma eleição? Salomão? Será que esse é o Israel da Bíblia? Não é. Esse Israel que está lá é que nem a igreja, irmão. Tu olha para a igreja, todo mundo que se diz crente no mundo. Tu acha que tudo isso vai para o céu? Não.
Dentro desses tudo que se diz crente, tem menos 1% que é crente mesmo. O resto é tudo bucha de canhão, mano. Tudo finge ser cristão. A verdade é essa. Cristianismo genuíno e verdadeiro tá raro hoje. A verdade é essa. Tá raro. Vamos crer que nós somos um desses, né? Vamos crer que se existe um céu, nós vamos para esse céu. Porque se existe um céu, existe um inferno. Então existem 2 lugares para nós ir. Como é que nós vamos para lá? Escolhas. Escolhas. Israel escolheu voltar para a terra prometida. Só que, irmão, eles voltando aqui, irmão, voltaram aqui, irmão Ezequias. Mas Deus estava tratando com Ruth. Quem é Ruth? A noiva. Então aqui, Ruth. Deus tratando conosco, Deus não pode tratar com Israel e com os gentios ao mesmo tempo. Então o que ele faz? Ele pega as trombetas e joga para cima de Israel. Pega os selos, ou as revelações contidas nos 7 selos, ou os 7 trovões, e joga para cima de nós. Então ele está tratando com uma ferramenta com nós, que é o quê? Os 7 trovões, hoje. Porque qual é a escritura presente? Se aqui, ó, Apocalipse 10:1 e Apocalipse 10:7. Se essas escrituras aqui, Apocalipse 10, do 1 ao 7, é passado, qual é a escritura presente? Essa aqui, ó. Porque tem que ter uma escritura que é... A Bíblia é assim, é passado, presente e futuro. A melhor coisa que tu tem que saber é o dia que tu está vivendo. Porque se não entender o dia que tu está vivendo, tu vai viver de uma luz passada. E é assim que os pentecostais vivem hoje, é assim que os wesleyanos vivem hoje, é assim que os luteranos vivem hoje. Lutero, eles olham para o passado e dizem, não, nós somos luteranos. Faz 500 anos que essa mensagem de Lutero já passou. Na época que Lutero estava trazendo essa mensagem, era uma bênção, era isso que tinha que estar. Mas agora já passou. Mas a mesma coisa a gente pode dizer do Mombrana. Quando é que o Mombrana partiu, meu irmão? 1965. Eu botei aqui. 65. E nós estamos agarrados aonde? No Mombrana, mas não é passado, meu cara. É. E agora? Tem que ter algo para o nosso dia? É claro que tem, irmão. É claro que tem. E isso tem que saber, olha aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse 10. Estamos ainda entre a 6ª e a 7ª trombeta. Ah, meu Deus, olha só, irmão Ezequias. O tempo é terrível. Mas, ó, eu li grande parte do capítulo 10, eu vou ler o verso 5, ó. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou sua mão e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, o que nele há, e a terra, o que nela há, que não haveria mais tempo. Mas os dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, essa é a escritura base do Mombrana. Ele usou essa escritura em 200 mensagens. Por quê? Porque ele viu que existia um mensageiro que tinha que trazer o mistério de Deus para a igreja. E ninguém estava trazendo isso. E ele começou a ver as características da vida dele, via que ele via as coisas diferentes dos ministros do dia dele. Ele viu, não, peraí, então isso aqui tem que ir. E aí, claro, quando ele teve aquela visitação sobrenatural na caverna, ele teve fé para que ele era esse homem. Ele era esse Elias que haveria de vir. Mas o nosso profeta nasceu em 1909, morreu em 65. E nós estamos em 2023. Então tem que existir uma escritura para nós no dia que nós vemos. Claro que tem. Olha aqui, Apocalipse 10, 8 diz assim, ó. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Opa! Que voz é essa, irmão? Apocalipse 10, 1 diz que tinha um anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e ele tinha uma voz. E agora João, que é um tipo da noiva, João não é um tipo do Mombrana, não, João é um tipo da noiva. Tem 3 personagens do capítulo 10. Tem Jesus, que é Apocalipse 10, 1, tem o Mombrana, que é Apocalipse 10, 7, e tem João, que é Apocalipse 10, 8. E aí vamos ver se tu te identifica com João, olha aqui, ó. E a voz que do céu te ouviu tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Primeira coisa, tu não tomou o livro. Se tu é esse aqui, tu não tomou o livro da mão do Mombrana. Tu nem conhecia o Mombrana, para falar a verdade.
toma o livrinho da mão do anjo que está aqui em pé sobre o mar, e sobre a terra. Quem é o anjo que está com o pé sobre a besta que sobe do mar, e com o outro pé sobre a besta sobre a terra? Quem é esse anjo? Jesus. Então, se tu tomou o livrinho, e o que é o livrinho? O que é o livrinho? Tu tomou da mão de Jesus, não da mão do Mombrana. Epa, olha aqui, irmão. Mais uma heresia para me dizer que eu sou um herege, ou um cara falando, pregando as heresias dele. Estou lendo a Bíblia, incrédulo. E fui ao anjo. O João não quis saber, irmão. João não ficou, não, eu vou escutar as fitas. Olha aqui, ó. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. Ó, João, irmão. Tem tudo. Diz, não, dá o livrinho. Olha aqui, irmão. E ele disse, toma e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. O Mombrana fala, isso aqui é quando tu começa a perder os amigos. Entende? É amargo no ventre. Irmão, porque não acha que o evangelho não vai entrar na tua vida e não vai deixar a coisa feia. Jesus disse, Mateus 10, eu não vim para trazer paz, para trazer espada. Irmão, qualquer pessoa pode te dar um testemunho sobre isso. Depois que eu aceitei o evangelho, irmão, minha vida virou uma coisa. Virou uma coisa, meus amigos ficaram loucos, eu tive que sair da igreja que eu estava lá. Imagina, irmão, as pessoas aqui com cargo, lá na Assembleia de Deus, lá, sabe? Virando presbítero estatal. E aí conhece a mensagem no meio do caminho. E aí tu olha para a mensagem, não, mas eu creio nisso aqui. Mas aí tu olha para os cargos, para a pompa, para a elegância da igreja dessa era. E tu fica dividido, irmão. E tu começa, meu Deus, o que eu faço na minha vida? Aí tu começa a ter aquele companheirismo com os teus amigos, já muda, porque a tua atmosfera mudou. E aí o que eles falavam já não te... Tu fica, pá, mas aqui, eu tô aqui há meia hora, parece que eu tô aqui há 3 dias. Não aguento mais, como é que eu faço para ir embora? E uns amigos que tu sempre teve junto com eles, porque tu tava na mesma atmosfera que eles, as mesmas besteiras que eles falavam, tu falava. Mesmas coisas que tu via, eles viam, entende? Só que agora tu está vendo algo diferente. Agora a tua visão mudou. E agora tu está vendo um evangelho, tu está vendo uma vida santa, tu está vendo uma vida cristã, tu está vendo que tu vai ter que mudar de atmosfera, irmão. E tu começa a ficar com medo, essa é a verdade, te dá um medo, te dá uma insegurança, meu Deus, mas se isso aí for verdade, olha, irmão, corta a corda, se eu sou tu, eu corto. Não tem muito o que perder, né? Não tem muito o que perder. O que é que tu vai perder? Uma vez eu trabalhava Meu Deus, eu não vou conseguir pensar. Uma vez eu trabalhava numa empresa terrível, pior empresa que eu trabalhei na minha vida. Era uma empresa que fazia buraco de asfalto, assim. E era de segunda a sexta, mas aqui. Pensa numa coisa terrível. Pensa num trabalho, quase que um trabalho escravo, sabe? Não é tanto, mas horrível. De caminhar o dia inteiro, tapar buraco de asfalto. Era isso. E aí, meu irmão, eu estava evangelizando um amigo meu, e ele ia lá em casa, a gente conversava. Eu falei, aí ele falando pra mim, né, mas como é que pode? Tu largou tudo, né? Larguei. Ele, mas como é que como é que é isso aí? Eu digo, rapaz, irmão, olha a minha vida, eu falei, olha, eu moro nesse barraco aqui, caindo aos pedaços. Essa é minha vida natural. Moro aqui nesse barraco aqui, ó, minha casa tá caindo aos pedaços aqui, mas eu tô feliz aqui dentro. Mas tá feio, rapaz, se eu vou olhar aqui, tá feia a coisa. Eu trabalho numa empresa, irmão, meu Deus, irmão, só falta eles tirar meu couro durante o dia. Então, se a minha esperança é nesse mundo, eu tô perdido, eu tô perdendo tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ficar rico, para ganhar dinheiro, porque daí pelo menos eu vou aproveitar os meus 30, 40 anos que eu tenho na Terra, 50 anos, entendeu? Mas olha só, irmão, eu não tenho nada o que perder. Nada. Eu só tenho a ganhar, irmão, porque se isso que eu tô crendo for verdade, irmão, eu vou pisar em ruas de ouro.
Se for mentira, beleza. Tá, me dei mal, mas se for verdade, eu falando para esse meu amigo, eu digo que se for verdade, já pensou, mas pensa na possibilidade de ser verdade o que eu estou crendo. Se for verdade o que eu estou crendo, irmão, eu vou morar numa cidade piramidal que o mundo inteiro vai olhar a luz daquela cidade e vai levar as oferendas deles lá de mês a mês. Eu nunca mais vou precisar trabalhar na minha vida. Eu vou ter um corpo glorificado que vai viajar na velocidade do pensamento. Eu nunca vou precisar de carro, de ônibus mais, de trem. Nunca mais. Irmão, então se for verdade, eu nunca vou morrer, eu nunca vou sentir dor. Digo, irmão, então se for verdade o que eu estou crendo, irmão, eu achei a loteria. Eu estou melhor que quem ganhou na Mega Sena. Agora, claro, se for mentira, mas então, mano, por 50 eu prefiro crer. E ele ficou me olhando assim. Ele ficou me olhando pensando, mas tu está certo nisso. Se tiver 50% de possibilidade de eu estar certo, não, e não tem só 50%. Hoje, depois de um tempo, a gente vê que tudo converge. Tudo, irmão, tudo. Irmão, tu olha o mundo da maneira que ele está. Tu olha a Bíblia, irmão, o mundo da maneira que ele está, só tem uma coisa que consegue explicar: a Bíblia. Não tem outra coisa. Tu olha, irmão, imagina, irmão, eu te mostrei a Primeira Guerra Mundial na Bíblia, te mostrei a Segunda Guerra Mundial na Bíblia, te mostrei eventos que aconteceram sobrenaturalmente na Bíblia. Na Bíblia, irmão. Mas isso aqui não foi escrito depois que o evento foi feito. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, irmão. Antes de cada uma dessas coisas acontecer, Deus já tinha escrito isso. Isso vai ser assim, vai ser assado, vai ser decretou, irmão. E nós estamos olhando hoje para esses eventos que passaram. Mas, meu Deus, mas é certinho, olha só. Nós não tivemos um homem que manifestou Lucas 17:30. Um homem que discerniu os pensamentos e a intenção do coração. A Bíblia não disse há 2000 anos que isso ia acontecer no tempo do fim? Aconteceu. A Bíblia disse que ia vir um homem, irmão, que ia restaurar todas as coisas. Irmão, a igreja do Pentecostes, ela perdeu o batismo no nome de Jesus, ela perdeu a ceia, ela perdeu como era uma reunião de igreja. Perdeu tudo, irmão. Como que isso foi restaurado? Através de um Elias que viria e restauraria todas as coisas. Nós não sabemos, irmão Ezequias, a ceia porque tu ensinou para nós. Não, nós não sabemos o lava-pés correto porque tu ensinou para nós. Estou falando porque Deus enviou um profeta que restaurou isso para a igreja. Porque a igreja primitiva tinha isso. Então se isso aconteceu, irmão, então será que o resto não é verdade também? Para mim, irmão, o resto também é verdade. E a Bíblia diz que vai haver um rapto, que falta muito pouco para acontecer. Esse rapto está nesse período aqui, ó. Nós estamos vivendo isso aqui, ó. Eu não li tudo para ti ali, mas leia depois o Apocalipse 10, do 8 a 11. Diz que tu vai até o anjo, come o livrinho, é doce na boca, é amargo no ventre, e diz para te profetizar novamente. O que nós estamos fazendo aqui? Profetizando novamente. Estamos cumprindo exatamente aquela escritura. Tudo aquilo que foi dito, nós estamos profetizando novamente. E depois disso, o que vai acontecer, irmão? Qual é o próximo passo de Deus? Isso aqui, ó. Deus vai fazer o quê? Trazer todos os nossos irmãos que estão na certa dimensão, vai trazer ele aqui na nossa dimensão. E nós vamos ver Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana e as suas igrejas. E a hora que nós vê eles, nós vamos ser transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Glória a Deus. E depois que nós for transformados, irmão, pensa num corpo glorificado, transformado. Pensa que quem é velho vai voltar a ser novo, quem é novinho, meus filhos, criancinha, vão ter 18 anos de idade. Todo mundo na flor da idade. Irmão, Jesus tem 18 anos de idade, irmão. Jesus não é mais aquele senhor de 33 com um cara de 50. Não. Por que os irmãos no caminho de Emaús não conheceram Jesus, irmão? Estava no vigor do físico. 18 anos de idade, um garotão caminhando em Jerusalém. Pregou para ele 6 horas. Ele, que pregador esse homem, tu é estrangeiro, né? Aí Jesus pegou e partiu o pão. Quando ele partiu o pão voltou de novo para o lugar. Não, mestre! Olha, era Jesus.
E aí Jesus desapareceu diante deles. Por isso que eles não conheceram Jesus. A Bíblia fala que nós vamos ter exatamente o mesmo corpo que Jesus tem. Vale a pena lutar por isso? Amém. Louvado seja Deus. Será que vale a pena ser crente? Por isso? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio da tua vida, irmão? Já pensou qual é o prêmio da tua vida? Tu trabalha numa empresa que o prêmio é o final do mês, tu ganhar lá teus 1.000, teus 10 mil, que seja. Esse é o prêmio. Tu vai lá, te dedica, dá o teu suor, dá o teu sangue naquele trabalho, irmão. E chega no final do mês, tu recebe teus 10 mil. E tu sai feliz para casa, gasta tudo aquilo, no outro mês tu vai ter que trabalhar tudo de novo. Sabe qual é o prêmio do Evangelho? Vida eterna. Vida eterna. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu luto por isso. Minha vida é isso, irmão. E se tu estiver errado, então é melhor estar errado com isso do que... Irmão, será que existe um prêmio? Alguma coisa que alguém ofereça aí mais que isso, meu amor? Será que tem alguma coisa aí? Não sei o que tem, o que poderia ser, não sei, irmão. Eu sei lá, o prêmio da Mega Sena deve ser 10 milhões de dólares de... É dinheiro, irmão, acaba. Dinheiro o governo tranca. Não morre, não leva. Olha o jovem rico. Lembra do jovem rico? Bom, o jovem rico chegou a Jesus. Não, eu cumpro tudo isso. Estou dentro da minha meninice. Jesus disse, mas tem uma coisa que quer ser perfeito? Sim, eu quero ser perfeito. Então, pega tudo. Olha, foi forte, irmão. Jesus não tinha conversa, irmão. A gente a gente alisa. Jesus não tinha muita conversa. Pega tudo que tu tem, dá aos pobres, pega a tua cruz e me segue. Ele olhou, mas como é que eu vou fazer? Minhas empresas, tudo. Aí não dá, Jesus. Ele foi para casa. Ele não respondeu, Jesus. Ele não disse, não quero. Ele baixou a cabeça e saiu triste. Aí achou que a neutralidade dele ia dar certo. Chegou em casa, disse que veio um empregado dele correndo desesperado. Senhor, jovem rico, amado, Senhor. Ele fala, o que foi? Já com o coração na mão, né? Pensando, meu Deus, não fui caminhar com aquele nazareno lá e agora começou a dar tudo errado. Senhor, não temos lugar para pôr a safra desse mês, Senhor. Os celeiros estão transbordando, Senhor, somos muito abençoados. O jovem rico já fica, mas viu que não tem nada a ver isso aí, desse tal do evangelho aí, não tem nada a ver. Olha aí, Deus está me abençoando. E aí Jesus disse, hoje mesmo requererão a tua alma. Naquela noite ele dormiu e não acordou, irmão. Não acordou nesse plano. Acordou no inferno. É forte isso, né, irmão? Acordou no inferno e ele viu o Lázaro no seio de Abraão. Porque o inferno e o seio de Abraão era no mesmo lugar. Não era que nem hoje, né? Dimensões. É diferente, um pouquinho diferente. Mas tinha um lugar desperdido e tinha um lugar do salvo. E ele viu Lázaro, que era um mendigo, no seio do Senhor, no seio de Abraão. E ele falou, Lázaro, molha o dedo. Mano, pensa numa coisa dessa. Molhar o dedo na água e me passa na boca para mim. A agonia aqui é muito grande. Bom, imagina, ele não pediu nem um gole d'água. Molha o dedo e passa. Imagina o tormento que estava o rapaz. Por quê? Que negou. E não é que ele negou com a palavra, ele negou no coração. E Deus vê a intenção do nosso coração, irmão. Por isso que mantenha o teu coração limpo. Mantenha o teu coração diante de Deus. Verdade. Mantenha sempre uma palavra positiva. Não seja negativo. Não seja negativo. Seja positivo, irmão. Olhe as coisas que não são como se já fossem. Tem que ser assim, irmão. Para tu poder viver aqui nesse Éden satânico, tem que ser uma pessoa positiva. Irmão, a gente tem um olhar, nosso olhar é sempre negativo. Às vezes, eu sei por mim, irmão. Eu sei por mim. Às vezes, qualquer um é assim. Qualquer um. 10 pessoas chegam para ti, irmão, que culto abençoado. Meu Deus, eu fui abençoado, irmão, cara. Minha alma regozijou. Aí uma pessoa chega e diz assim, mas aí, irmão, sempre com essas ideias, essas coisas. Irmão, sabe o que te pega? Não é os 10 que disse que era uma benção. O que te pega é o que a pessoa que te criticou. Porque
Porque a gente tem o olhar negativo. E tudo que é negativo parece que é maior para nós. Tu tá no teu trabalho lá, trabalhando lá, e daqui a pouquinho teu chefe, o teu amigo, o teu colega te elogia e diz, rapaz, mas hoje tu ajudou, hoje tu fez isso, tu fica. Aí tem um que fala mal de ti pelas costas, tu vai ficar a semana inteira pensando naquele rapaz. E naqueles que disseram bem bom de ti, tu esquece na hora. Porque a gente vive numa dimensão negativa. Aí o profeta diz assim, ó, seja positivo. Porque tu é de uma dimensão positiva. Bom, isso aqui, irmão, antigamente, as pessoas mais velhas aqui sabem, antigamente batia a foto não era com celular, era com filme, lembra? Tu comprava aqueles filmes e aí tu batia a foto, tinha 12 poses, 24 poses e tal. Aí tinha o negativo, lembra do negativo? O negativo é o mundo que a gente vive. O positivo é a foto bonita ali. Só que o positivo está do outro lado. Só que tu sabe, através da mensagem, que tu veio do mundo positivo. Então seja positivo. Olha, irmão, não dá bola. 10 disseram amém. 1 disse, mas... Olha, Ezequias, manda o Morgado mandar um parágrafo para mim. Mano, não dá bola. Não dá bola. Fica com os 10 que disseram assim, irmão, e tira aquilo do teu coração. Que, irmão, que tu vai viver uma vida mais leve, mais tranquila. Tu precisa disso. Irmão, a pressão que a gente vive aqui na Terra é terrível, irmão. Principalmente o crente, irmão. Olha o mundo que a gente está vivendo, irmão. Eu preguei isso lá, nos nossos irmãos lá da... Como é que é o nome do lugar lá? Vila Nova. É a era do trans. É ou não é? Todo mundo tem que ter direito hoje. O negrão quer direito, o gay quer direito, o transformado, esse aí quer direito. Todo mundo quer direito hoje. A briga das nações é porque eles querem direito umas com as outras. E aí a gente tem essa pressão. Essa pressão, irmão. E aí tu tem hoje hoje tu tem na faculdade, tu tem banheiro que é dividido entre homem e mulher. E a gente vive, e daqui a pouco a gente pensa em mandar nossos filhos de certo para lá. Mandar nossos filhos para a faculdade, pensa bem. Pensa bem, porque o mundo está assim, tá essa pressão, as pessoas estão lá, elas querem seus direitos, mas elas querem. E tu olha, às vezes, irmão, para o que aquela pessoa está passando, porque ela está sendo enganada. Primeira coisa, ela foi enganada por um espírito não morre. Então esse espírito que estava lá atrás, veio se transformando durante a era, chegou na era de Laodiceia, que é a era dos direitos, entrou nessa pessoa. E essa pessoa está vivendo um mundo terrível para ela, porque ela se sente uma coisa, mas ela não é aquilo. Então ela quer que os outros reconheçam que ela é aquilo. Bom, olha, pensa bem, e faz um exercício aqui de bondade. Pensa se o crente não é a mesma coisa. O crente, ele vive aqui, nessa pressão, nesse Éden satânico, mas ele sabe que ele é de outro mundo. Ele sabe que ele veio de um reino, irmão, a qual ele não é escravo. Ele é rei, ele é príncipe lá. Ele sabe que ele é filho do dono da terra. Ele sabe disso. Então ele vive nessa pressão de, ao mesmo tempo, ele está aqui, escravo. Lembra daquela história que o profeta contou? Daqueles negrão que estavam trabalhando lá, que nem bicho. E aí o dono lá chegou, um rapaz que queria comprar escravo. Aí olhou para um negrão que trabalhava assim, com o peito estufado, assim. O negrão trabalhava assim, o rapaz que comprava escravo, mas quanto é que é aquele negrão lá? Não, aquele negrão lá é tanto. Tá, mas por que ele é assim? Por que ele é? Ele não baixa a cabeça? Por que ele olha no teu olho? Por que ele... Qual negrão? Aquele lá. Aquele lá não. Então ele dá pra ele uma comida diferente? Não dou não. Ele come a mesma comida que os outros comem. Tá, mas ele dorme num lugar diferente? Não, ele dorme no mesmo lugar lá que os da senzala lá que os negrão dormem. Tá, mas então por que ele é assim? Não, porque esse negrão aí, ele sabe que ele veio de uma linhagem de reis. E lá no país dele, lá de onde nós tiramos ele, lá ele era filho do rei da tribo lá. E ele sabe que um príncipe, não interessa ele estar fora da terra dele, ele tem que se portar como um filho de rei. E é por isso que ele é assim. Uma fala, veja se o cristão não tem que ser assim. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que estar se portando como o filho. Porque, irmão, o Criador, o Rei do Universo, disse na Bíblia que é o teu pai.
Aleluia. Então, se Ele é o teu Pai, tem que te portar como um filho do Criador do céu e da terra. Te portar dessa forma, viver dessa forma, cabeça erguida, irmão. Então, olhai para cima e levantai, não abaixai as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando isso que olha ali, nós temos uma foto disso. Então está na hora de nós levantar a cabeça e saber que não, irmão, falta pouquíssimo tempo para viver aqui no Éden satânico. Pouquíssimo. Irmão, pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Então nós temos que pensar o quê? Pensar, como Paulo disse, pensai nas coisas de cima, aonde Deus habita. Esse é o momento, irmão. Deixar de ser escravo na vida. Não. E olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos ficar em pé, irmão. Me perdoe. Vamos ficar em pé. Ô Jesus. Eu tentei mostrar para vocês aqui o que aconteceu entre a sexta e a sétima, mas eu sei que eu não consegui. Mas eu vou tentar numa próxima oportunidade. Tentar mostrar para vocês. Mas é uma coisa simples, irmão. É a escritura. Teve a Segunda Guerra Mundial. Depois dela, pequenas guerras começaram a acontecer. E aquele mesmo espírito que estava nos soldados, que era o mesmo espírito dos soldados romanos do passado, que mataram os judeus, entraram no mundo eclesiástico e começaram a enganar o povo. E aí Deus enviou um profeta no meio disso para trazer a verdade para o povo. E esse profeta veio, trouxe a sua mensagem e partiu. E aí tem uma escritura que se cumpre nos nossos dias, que é essa Apocalipse 10, do 8 ao 11, que a gente pega o livrinho, come o livrinho. E depois disso ainda tem mais coisa para vir, porque esse é o dia presente. Mas depois da nossa partida vai ter duas testemunhas que vão vir para trazer essa mesma verdade para Israel. E ainda está entre a sexta e a sétima trombeta, porque a sétima trombeta é o terceiro ai. É a grande guerra, é o anúncio do começo do milênio. E o milênio, irmão, vai ser um lugar que eu tenho certeza que tu vai querer morar. Eu tenho certeza. Pensa num lugar justo. Pensa num lugar que nunca mais ninguém vai passar fome. Não vai ter injustiça, irmão. Tudo vai ser justo. Tudo vai ser perfeito, irmão. Pensa, fome, dor, não vai ter mais isso. E esse é realmente um mundo de conto de fadas. É exatamente isso. Mas é a verdade. É a verdade pela qual nós vivemos. É a verdade pela qual nós entregamos a nossa vida para Jesus. É isso. A gente não está olhando para o que está acontecendo agora. Não, a gente está olhando com um olhar positivo. Olhando para frente, irmão. Olhando para a promessa. Deus prometeu para a gente essas coisas. E se 90% da Bíblia, irmão, Deus já cumpriu da maneira que Ele disse que ia fazer na Bíblia, então os outros 10% vai acontecer. Vai acontecer. Vamos orar, irmão. Dá a mão para o teu irmão, dá a mão para a sua irmã. Vamos orar de mão dadas. Senhor Jesus, ó Deus eterno, ó Pai, nós agradecemos, Pai, por o Senhor nos trazer aqui, Pai. Ó Senhor, trazer a Tua palavra para os Teus filhos, Pai. Ó Pai, os Teus filhos estão aqui sedentos pelo Teu Evangelho, Pai. Ó Pai, querendo, Senhor, estar perto de Ti, Pai. Ó Pai, num momento tão grave como esse, Pai, um momento de finalização, Senhor. Ó Senhor, o mundo está acabando, Pai. Ó Pai, as bombas já estão preparadas, Pai. As nações estão contra umas às outras, Pai. Ó Senhor, a guerra por todo lado, Senhor. Ó Senhor, guerra econômica, Pai. Guerra, ó Senhor, todo tipo de guerra hoje, guerra biológica, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa nos proteger no meio disso tudo, Senhor. Ó Senhor, nos trazer para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Senhor, abençoa os Teus filhos que vieram aqui hoje, Pai. Pai, ajuda cada um deles, Pai. Pai, repousa no coração deles, Pai. Ó Senhor, mostrando que o Senhor tem muito mais para eles, Pai. Muito mais, Senhor. O Senhor tem um novo céu, uma nova terra para eles, Pai. Ó Pai, o Senhor tem uma cidade perfeita para eles, Pai. Ó Pai, o Senhor tem uma morada, um corpo novo para cada um de nós, Pai. Pai, nos ajuda a crer de todo o nosso coração, Pai. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai, para isso, Pai. Ó Pai, nós não conseguimos nos transformar, Pai. Ó, nós não conseguimos ir para o céu, Senhor. Tudo isso nós dependemos de Ti, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Ó Pai, como nós Te pedimos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai.
no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Manda aqui esse. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.